Então vai chegando aí, curtindo e compartilhando, tá? Fica à vontade, ó. Dá like, se inscreve e compartilha. É muito importante verificar a sua inscrição. Bom, vamos lá, pessoal. Não tem nem a matéria sobre o tema, nós vamos ficar aqui na capa para fazer essa análise mesmo, porque é algo mais simples de ser reconhecido. Pois bem, na atualidade, muito, né, tem se ouvido falar sobre essa questão de esquerda e direita, quais partidos se incluem nessa questão. Inclusive, existe um problema, né, das pessoas admitirem que há não uma dicotomia e não um maniqueísmo entre direita e esquerda, mas de que esses valores representariam 50% da população, né? Cada um de um lado desse espectro, que isso, por exemplo, poderia estar dividindo o Brasil. Pois bem, é sobre essa ótica que eu quero fazer essa análise. Primeiro, deixando bem claro, só para antes da gente continuar, é que eu lembrei aqui que eu fiz a pesquisa sobre isso, e aí, para a gente acompanhar, inclusive, para saber a tua opinião, o teu entendimento sobre esse assunto, eu vou pedir para você votar na pesquisa. Tá? Então, enquanto a gente fala aqui, ó, aqui a pesquisa, né? Por enquanto tem menos de 500 votos, ainda está só começando, então verifica se você já votou, se não, vote lá. Você se identifica com quais valores? Comente. De direita, 97%, de esquerda, 2%, e não sabe opinar, 2%. Guarda isso, e até o final da minha fala, você vai lá e vota, caso você ainda não saiba ou ainda não tenha votado, tá? Eu vou até deixar aqui, né, a pesquisa o tempo todo, e aí você vai votando. Vamos lá. Então vai votando aí. Tá no topo do chat aqui, ó. Aparece aí para você votar. Então vamos lá. Então as pessoas ingressaram num entendimento, pessoal, de que existia sim uma direita e esquerda, mas que isso representa metade da sociedade de cada lado do espectro ideológico, vamos dizer assim. E eu não concordo com isso, mas é só minha opinião. Eu gostaria de explicar, pela minha ótica, como eu enxergo essas expressões direita e esquerda, tá? Ao que elas correspondem, né? E qual seria o espectro de penetração da sociedade para os valores que representam cada uma dessas palavras. Então, é uma abordagem um pouco diferente. O que me motivou isso hoje foi uma discussão, inclusive, entre dois comentaristas que são bastante conhecidos do público, em geral, do público que acompanha a política, que é o Fiuza e o ex-ministro do Meio Ambiente, o ministro Salles, né? Sendo que a gente já teve, inclusive, eu gosto dos dois, eu acho que os dois têm uma boa contribuição no debate, mas o Fiuza, dentro das suas crenças, das suas perspectivas, ele tem uma posição, inclusive, diferente da minha com relação a esse pensamento, o que eu respeito também. Aliás, essa é uma característica principal da direita, por exemplo, respeitar o próximo, né? A gente não está aqui para forçar o outro a pensar igual a nós, tá? Mas que talvez nem ele mesmo saiba a que serve o tipo de postura que ele tem. Na visão do Fiuza, o fato de negar que exista essa dicotomia na sociedade, né? Essa dicotomia de lados que representam valores, ele se coloca de forma independente. E é verdade. Mas para o debate político, é importante nós deixarmos a referência, porque tem algo que a gente tem falado sempre aqui, que uma das habilidades do cão é fingir, né, ou fazer os outros acreditar que ele não existe. E desde a época da disputa entre Lula e FHC, até antes disso, eu vou abordar esse tema particularmente do ponto de vista brasileiro, tá, pessoal? Do ponto de vista da política nacional. Então, desde esse período, havia uma grande divisão lá atrás, onde o Lula e todos os movimentos sindicalistas, né, e de proletariado, muito com uma característica do comunismo soviético muito bem enraizada, eles faziam questão de se colocar dessa forma, porque como havia muita ignorância no seio da sociedade brasileira, pouca informação pelo controle da informação, você conseguia passar uma imagem para a sociedade de que esses valores representados do coletivismo eram valores mais humanitários, ou valores que se preocupavam mais com o próximo, ou que se preocupava com a divisão do capital, ou que se preocupava com uma série de questões que, na verdade, são pautas
coletivistas enganosas, né? Pois trata-se sempre da divisão da riqueza, que ninguém explica de onde será produzida e a qual não pertence aos agentes que a propõem, né? Enquanto que o outro lado, que é o lado do livre comércio, do livre-arbítrio, do direito do indivíduo, né? Do direito até cristão, vamos dizer assim, era renegado algo como se fosse até egoísta ou pecaminoso. Mais ou menos, era como se você tivesse que disputar ali entre os valores muito conhecidos e aplicados, por exemplo, no sistema americano, e não no sistema americano atual, mas no seu auge ali, recente, né? E o sistema que deu todo errado, que foi o sistema soviético, que inclusive colapsou, né? Colapsou justamente porque era insustentável. Mas para a leitura moderna, nós temos que ter uma outra interpretação. E fica muito mais simples, inclusive, de você entender. Vamos colocar duas situações. Primeiro, quando nós falarmos desses botões direita ou esquerda, nós estamos apenas concentrando em uma única palavra um conjunto de valores que cada uma delas representa. E isso, do ponto de vista histórico, a esquerda representa basicamente as questões coletivistas, ou seja, o Estado forte, administrado por seres mais iluminados do que a maioria, que determinam o conjunto das liberdades a serem vividas por uma sociedade. Tá? Portanto, alguém manda na tua vida. Tá? E a troco, né, ou sob o pretexto de poder, vamos dizer assim, criar uma espécie de bem-estar social que nunca vem, pode tudo, inclusive te restringir na tua mobilidade, no teu direito, no teu direito à propriedade, no direito à vida, no direito à liberdade, inclusive de expressão, porque alguém está sempre controlando isso por você. Em tese, essa turma entende que eles são superiores e a sociedade é hipossuficiente para se autodeterminar, né? Esse é um ponto básico. Por outro lado, quando a gente aciona o botão da direita, a gente inverte esse polo. E aí você está falando do direito do indivíduo acima, inclusive, ou prioritário, porque só existe o direito coletivo para o benefício do indivíduo, né? Isso pode soar até egoísta, mas, na verdade, do outro lado, isso é utilizado apenas para oprimir aqueles que não concordam com a cúpula do sistema. Porque lá em cima, na cúpula do sistema, a turma da esquerda respeita o direito deles interno. Eles não respeitam o direito da maioria, na verdade. Eles fingem, né, repetir isso. É uma leitura bem coloquial, tá, pessoal? Eu não quero ser muito, vamos dizer assim, erudito aqui na abordagem. Enquanto que do lado aqui da direita, a gente entende o seguinte: você é livre para fazer o que você quiser, inclusive com relação à sua proteção, à sua delegar ao Estado a sua proteção ao invés de se autoproteger, a questão da saúde, se você não se acha capaz de cuidar dela, que você delegue ao próprio Estado também, e que se respeite o meu direito da minha autoproteção, da minha liberdade de expressão, do meu direito de ir e vir, né? E eu arque com as consequências, né, dos benefícios ou não dessas minhas decisões. Então, quando você está falando de direita e esquerda, tão somente você está criando, tá? Quando você for falar de direita e esquerda, uma sinalização para um conjunto de valores, né? Para o meu entendimento específico aqui do canal Pátria e Defesa, mas eu acredito que esse é o entendimento geral, tá? Quando você fala de direita, você está defendendo a liberdade, o teu direito de ir e vir, o teu direito à liberdade de expressão, da propriedade, o direito à vida, inclusive a vida no ventre, né? Em contrapartida, aqueles que defendem do livre mercado, de você desempenhar a atividade sem que o Estado te atrapalhe, ou te atrapalhe o mínimo possível, para você desenvolver uma atividade econômica onde você possa prover o sustento seu e dos seus familiares, né? Já o outro lado é o lado da assistência, do coletivismo, é o lado do coitado, é o lado de que as pessoas são incapazes de se autogerir e precisam da gerência, por exemplo, de um grande iluminado de esquerda,
né, para, vamos dizer, organizar a sociedade, inclusive daqui a pouco até dizer quem pode ou não entrar na tua casa, que horas isso pode acontecer, ou sobre o que você quer falar. É por isso que a esquerda é tarada, por exemplo, por autorregulamentação da mídia, né? Ela, por exemplo, essa questão da crise de saúde pública, onde ela impôs os toques de recolher, fechamento de comércios e tudo, porque eles primam pelo controle da sociedade. E aí jogam com o ser humano como se fosse uma peça qualquer, uma peça coletiva, um gafanhoto, né, dentro de uma nuvem. Né? Então, assim, é muito fácil você identificar isso. O outro equívoco é de que o Brasil, ao a gente simplesmente tocar nesse assunto, a gente tem pânico, né, de a gente tocar nesse assunto, nós estaremos dividindo a sociedade. Isso é uma outra mentira, porque basta você pegar esse conjunto de valores e explicar, esclarecer para as pessoas o que eles significam, e as pessoas, aí você, ao perguntar novamente onde elas se identificam mais, em quais valores mais representam a forma com que ela pensa a vida, você vai notar que as pessoas serão, até por uma forma natural, até de forma instintiva, pela independência. Né? Só aqueles mais fragilizados ou manipulados pela mídia vão ter uma tendência diferente disso. Né? Aí, por trás dessa questão de esquerda e direita, existe uma máquina, inclusive de publicidade, que vende sonhos fáceis, né? Onde o Estado será o provedor das riquezas das pessoas, onde são as próprias pessoas que, na verdade, devem buscar o seu caminho da riqueza e da felicidade a partir da sua liberdade. A esquerda tolhe a liberdade para que você se torne dependente do benefício, por isso vem os inúmeros programas assistenciais, né? Enquanto que o certo era você fomentar a menor burocracia possível do Estado e deixar com que os indivíduos buscassem não serem atrapalhados, né, pelo Estado para buscar os seus caminhos, inclusive de prosperidade. Então, assim, eu queria fazer, é um assunto um pouco chato, diferente da política básica em si, mas eu noto que muita gente tem dificuldade de entender isso. Mas basta você observar o discurso desses dois presidentes, né? Um ex-presidente, que é o presidente Lula, e o presidente Bolsonaro. Enquanto um vai no sentido do controle, ou seja, quer regular a mídia, quer regular a economia, quer estatizar, ampliar a operação do Estado na sociedade, impedindo o livre comércio, né? Quer estabelecer leis que restringem a relação entre patrões e empregados. Enquanto um faz isso, que é o Lula, que representa bem esse pensamento da esquerda, o presidente Bolsonaro vai no caminho ao contrário. Ele vai lá e pede pela desregulamentação do Estado. Eu trouxe aqui, quando o governo completou 1000 dias de governo, o governo Bolsonaro revogou mais de 5.000 decretos e leis em desuso, leis que só atrapalhavam, né? Bem como ele tem colocado a política do seu governo em prol de desburocratizar, cada vez tirar o Estado dos ombros, né, do cidadão, para que a sociedade, pelos próprios meios, possa prosperar. O presidente Bolsonaro, por exemplo, é o primeiro presidente, eu já trouxe isso aqui, que fala abertamente que quem gera emprego são as empresas, são os empreendimentos, e não o Estado. Você nunca vai ouvir, né, o cara da esquerda falando dessa forma, porque aí tira, né, um mérito que eles desejam colocar para si que eles não têm. Então, assim, eu quis trazer essa reflexão hoje, e na discussão lá na emissora Jovem Pan hoje acabou ficando um impasse no final, com a palavra do Fiuza defendendo que não tem espectro político, né, ou ideológico a ser defendido, que ele atua de forma natural, mas ele deixa bem claro que ele faz isso como uma ferramenta de autoproteção. Porque hoje, como a esquerda é muito organizada e ela é dona do sistema, ela persegue e criminaliza todo tipo de independência, inclusive do pensamento. E ele não quer ser perseguido por isso. Já o Salles deixou muito claro, né, sob o ponto de vista dele, que é importante demonstrar a quem serve cada grupo político, e na política você precisa dessa marcação, né, para que as pessoas possam identificar quem as representa. Tá?
Então, espero aí ter contribuído aqui. Eu quero ouvir a tua opinião aqui do lado, se você concorda ou não. Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a Curtas do Pátria e Defesa, o nosso canal, olha, com análises bem mais reduzidas aqui para você. São vídeos com até 5 minutos ali de análises bem objetivas sobre pontos específicos das nossas lives que nós debatemos diariamente ali por mais de 2 horas, né, por dia. Aqui no canal Curtas do Pátria, você verá isso de forma compactada, né, com recortes ou vídeos originais com até 5 minutos de duração, para que você possa aqui acompanhar esse trabalho. Para isso, eu vou pedir para você, olha, nesse momento, você chega junto, dá uma olhada aqui do lado, essa é a sua página, aqui você se inscreve e aperta aqui, ó, no botão do sininho e marca todas. Pronto, você já fez isso. Agora é só curtir e compartilhar com os amigos. Te espero todos os dias aqui com vídeos às 7h15 da manhã, ao meio-dia e 45, às 15h45, às 17h45 ou em qualquer outro horário aqui. Mas de 3 a 4 encontros diários nós teremos aqui no canal Curtas do Pátria. Te espero aqui. Um forte abraço a todos e fui!